No prefácio da Confissão de Augsburgo, os luteranos argumentaram que as divergências religiosas dentro do Império seriam resolvidas apenas quando o Papa convocasse um concílio de toda a Igreja para lidar com essas questões. 7 anos depois, em 1537, parecia que os luteranos iriam realizar esse desejo. O Papa havia proposto que um concílio fosse convocado para a cidade de Mantua, na Itália. Agora os luteranos teriam que decidir se iriam ou não. Os teólogos acreditavam que demonstrariam má vontade se não fosse, mas os príncipes sentiram o cheiro de uma possível armadilha e por isso relutaram em comparecer. Por isso, os príncipes se reuniram na cidade de Smalkalde em 1537 para discutir o assunto. O príncipe eleitor pediu a Lutero que ele escrevesse alguns artigos para aquele momento e pudessem discutir para levar a um eventual concílio. Os artigos preparados por Lutero tinham um propósito duplo. Por um lado, ele preparou uma espécie de testamento. Nos primeiros meses de 1577, Lutero adoeceu mortalmente, a ponto de muitos pensarem que ele não sobreviveria à viagem de volta de Smalkalde a Wittenberg. Por outro lado, Lutero também compôs um documento de posição sobre o que poderia ser discutido em um conselho. Assim, ele organizou em 3 partes o seu texto. A primeira parte foram artigos que ele acreditava que ambos os lados concordavam. Na segunda parte, ele apresentou uma série de artigos sobre os quais não poderia haver acordo. E, finalmente, ele resumiu brevemente uma série de artigos em que a discussão poderia ocorrer com o propósito de esclarecimento e explicação. A estruturação dos artigos, divididos em 3 seções, confirma isso. Sua afirmação inicial de comprometimento comum com a antiga doutrina da Trindade e da pessoa de Cristo, seguida por uma confissão do coração da fé, a pessoa e a obra de Cristo, e então uma agenda para abordar outras questões doutrinárias críticas, aponta para que a primeira função pretendida do documento era uma agenda para o concílio, ao mesmo tempo em que não minimizaria sua função paralela como a última vontade e testamento doutrinal do próprio Lutero. Ao abordar a tarefa de escrever, Lutero não seguiu as instruções do leitor com precisão. Em vez de começar com os artigos não negociáveis, ele começou com 4 breves declarações em forma de credo referentes aos sublimes artigos da Divina Majestade, recapitulando as afirmações básicas e trinitárias da fé católica. Isso compreende a primeira parte, que identificou o que é comum a todos e estabelece a base para o que se segue. Ele também identificou a posição do movimento de Wittenberg na tradição da Igreja Ocidental e apontou para a confissão pública comum dessa tradição que fornece uma base para o diálogo do concílio. A segunda e a terceira partes seguem as linhas sugeridas pelo eleitor João Frederico. A segunda parte trata do ofício e obra de Jesus Cristo ou da nossa redenção. Depois de recapitular brevemente a doutrina da justificação pela fé, Lutero declara: nada neste artigo pode ser concedido ou abandonado, mesmo que o céu e a terra passem. Na seção 2 do artigo 2, Lutero então extrai, colocando-as entre os assuntos que não podem ser negociados. A crítica das práticas católico-romanas medievais geradas pela doutrina da justificação, incluindo a missa, o monasticismo, o papado e outros assuntos relacionados. Na parte 3, identificada como abordando assuntos que podem ser discutidos, os corolários da justificação ou a forma como a justificação aparece é considerado. Esses assuntos incluem doutrinas como a doutrina do pecado, lei, o arrependimento, o evangelho, os sacramentos e vários aspectos da prática eclesiástica. 4 aspectos do argumento nos artigos de Smalkalde devem ser anotados. Primeiro, Lutero registrou para o contexto que ele estava se dirigindo, como um resumo do que ele ensinou por mais de 15 anos. Segundo, o método teológico de Lutero ao apresentar um texto chama a nossa atenção. Ao contrário das explicações do Credo Apostólico no Catecismo Menor ou na Confissão de 1528, onde cada artigo começa com uma das pessoas da Trindade, Lutero resume a doutrina da Trindade em suas formulações clássicas na primeira parte.
ele se mostra as diferentes configurações a que ele escreve. Por isso, Lutero é importante para refletirmos de como vamos tratar um assunto com diversos contextos. Aqui, os negociadores católicos romanos, através da mesa do concílio, determinariam a agenda. Lutero estabelece as suposições trinitárias e vai imediatamente à doutrina da justificação pela fé, onde ele ataca então aqueles que não creem dessa forma. A obra de Cristo tem prioridade não só a fé, mas na obra clássica da teologia, a reflexão sobre a palavra de Deus precisa dominar o diálogo. Mais uma vez, a forma apocalíptica de Lutero moldou seu entendimento e o contexto determinou seu método. Terceiro, é fundamental notar a correlação da afirmação e condenação na segunda parte. A crítica da crença e da prática do catolicismo medieval, como Lutero liga os dois pontos em seu comentário, não é nem acidental nem adicional à reforma luterana, mas decorre diretamente da palavra justificadora da fé. Em outras palavras, a crítica em si é função do Evangelho, que expôs a fraudulência da prática encontrada na Igreja de Roma por longo período, e apenas por essa razão tem que ser colocada além de qualquer dúvida de compromisso. Como a primeira parte dos artigos de Malcalde deixa transparecer, Lutero se vê como um católico, mas sua fé católica, como expressa na afirmação bíblica da justificação pela fé em Cristo, não permite qualquer concessão à missa ou práticas que acompanham e que se tornaram idólatras. Mas, mais do que ele tolera, o compromisso de uma instituição como o monasticismo ou ofício como o papado. Precisamente essas práticas, dentro do contexto da concepção ritualística da religião que dominava a Igreja na Idade Média, na Europa Ocidental, haviam minado e obscurecido o Evangelho. A crítica em si é uma consequência não negociável do Evangelho da justificação de Cristo. Quarto, uma vez que a prioridade cristológica foi afirmada na declaração sobre a justificação, questões teológicas tornam-se questões que podemos discutir com homens instruídos e sensíveis, ou mesmo até entre nós, como Lutero os chama, introduzindo a terceira parte do seu escrito. Em certo nível, isso pode parecer subestimar o significado de declarações sobre assuntos como pecado, lei, arrependimento e coisas semelhantes. No entanto, como Lutero raciocina, cada um é uma consequência direta da justificação pela fé. Uma vez que Cristo salva os pecadores, as pessoas não devem ser capazes de se salvar a si mesmas de outra forma. Dada a promessa de Cristo de nos salvar, a lei claramente não pode contribuir para a salvação. Porque os salvos em Cristo, os pecadores devem tornar-se conscientes da necessidade da obra de Cristo. Mas em outro nível, essas formulações são sempre secundárias ou brotam da doutrina da justificação pela fé. Embora não seja o assunto principal, outra característica do argumento de Lutero nos artigos de Malcalde deve ser notado e seu ataque ao movimento entusiasta, a visão de que o Espírito Santo não opera através dos meios externos, como linguagem humana e elementos sacramentais, os meios nos quais Lutero tanto defendeu, onde Cristo se faz presente. Lutero, então, acrescentou uma crítica velada e detalhada aos Schwärmers, no seu texto publicado em 1538.